ao vivo. Fechou, certo, professor. Demorou. Sede da Gabarita Gel aqui. Vamos lá, pegar o celular. Tá. Então quando for gravar a gente for fazer a análise do poema, eu te chamo. Ah, e terminou a... Tá, isso, cada vez que terminar. Beleza. Só tá gravando lá? Veja lá. Gravando? Tá certo. Maravilha. Começando, gravação. Gabarita Gel, aula de hoje. Gregório de Matos, poemas escolhidos. Salve, salve! Aqui é o professor Vinícius mais uma vez, na sede do Gabarita Gel, desta vez, para falar sobre a obra de Gregório de Matos, os poemas escolhidos, certo? Claro, grande poeta do período barroco brasileiro. Vale a pena conhecer cada pormenor de sua obra e cada aspecto estilístico, já que é bastante cobrado nas bancas da FUVEST, ENEM, etc. Tudo bem? Seja bem-vindo e bora estudar! Começo a falar um pouco do contexto histórico do barroco no Brasil. Tá? Vamos entender que o barroco brasileiro sucedeu o quinhentismo no Brasil, quinhentismo, 1500, aquele momento das grandes navegações, do descobrimento do Brasil, tá certo? Período onde a literatura produzida no Brasil era primordialmente literatura informativa, certo? De crônicas de viagem e etc. Nesse período, o Brasil não tinha uma literatura genuinamente, podemos dizer, brasileira. O que nós tínhamos eram portugueses escrevendo em língua portuguesa, em território brasileiro, para um público português. Alguns críticos vão dizer que o barroco, Gregório de Matos, é o primeiro poeta brasileiro, certo? O primeiro poeta brasileiro, justamente porque nós tínhamos o conjunto obra, autor e público, certo? Antônio Cândido, o crítico, vai dizer isso. Bom, vamos entender um pouquinho as características do período barroco, tudo bem? Primeiramente, vamos entender que o período barroco é um movimento de contra-reforma. O que foi a reforma, Vini? No movimento anterior, em Portugal, no classicismo, nós tínhamos as grandes navegações, inovações científicas, certo? Tivemos o protesto de Martinho Lutero, criando a Igreja Protestante, que fazia oposição à Igreja Católica, certo? Esse período foi chamado de Reforma, período da Grande Reforma da Igreja. E a Igreja Católica, como forma de contragolpear Martinho Lutero, criou a Contra-Reforma, utilizando para tanto a arte para propagar os valores católicos. Tudo bem? Então, o barroco brasileiro cresce nesse contexto, entre o antropocentrismo do movimento classicista, certo? Português, e o teocentrismo oriundo do trovadorismo, daquela ideia de que o Deus é o centro de todo o pensamento humano, tá certo? Então, o barroco vai, de certa forma, transitar por esses dois vieses. Bom, falando agora das características do período, temos aqui a temática religiosa. Então, no barroco, toda a temática em geral, estamos falando do barroco em geral, a temática religiosa vai percorrer este período, vai estar bem enraizado, certo? Essa temática vai estar profundamente sedimentada ali. Bom, a arte da Contra-Reforma. Por quê, Vini? Justamente porque a Contra-Reforma é esse período, esse movimento da Igreja Católica, tá certo? Então, a Igreja Católica tomando as rédeas e tentando reaver os seus fiéis. Então, o barroco vai ser a representação da Igreja Católica. É como se fosse uma forma de fazer publicidade através da arte. E funcionou, não é verdade? Teremos várias relações dicotômicas, por exemplo, a relação entre corpo e alma, sagrado e profano, céu e inferno. Ora, já começamos a identificar uma figura de linguagem, a antítese e o paradoxo.
tá certo? Depois falaremos um pouquinho mais sobre essas figuras de linguagem e as diferenças entre elas. Não são coisas iguais, embora pareçam iguais. Temos depois a ideia de cultismo e conceptismo, sendo os dois, respectivamente, a ideia de utilizar uma linguagem mais rebuscada, certo? E o conceptismo, uma ideia a utilizar uma linguagem para se chegar a um raciocínio lógico, ou seja, um conceito para desenvolver um raciocínio lógico. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, só estou trazendo um pouco as ideias centrais aqui do período. E aqui eu trouxe também a ideia de renascimento e a ética cristã, justamente porque fica esse embate entre o humanismo, a clareza das ideias, o antropocentrismo, né? O homem no centro do pensamento científico, do pensamento humano, certo? O homem tomando as rédeas do próprio destino, e a ética cristã, que retoma as questões do teocentrismo, tá certo? Bom, entrando já agora na poética gregoriana, a gente tem que entender que Gregório de Matos era fã de Camões, e Camões, por sua vez, era fã do Francisco Petrarca. Então, ele vai seguir essa lógica de que o soneto é a forma fixa mais utilizada. Bom, vamos pensar, um soneto com decassílabos, utilizando a medida nova, tá certo? Com rimas interpoladas e intercaladas. Rimas interpoladas são aquelas que estão nos polos. O primeiro verso rimando com o quarto verso da estrofe. Bom, vamos entender o que é o soneto, galera. Porque quando a gente fala de soneto, de medida fixa, uma coisa bastante cobrada nas bancas é a análise do soneto em sua forma fixa, a estrutura. Qual que é a estrutura do soneto, Vini? O soneto, galera, é um poema, tudo bem? É um poema. Este poema dividido em 14 versos, 14 linhas. E essas 14 linhas estão divididas em 4 estrofes. Estrofes são aqueles conjuntinhos de versos, tudo bem? Bom, vamos entender então esse soneto. 4 estrofes, tudo bem? As duas primeiras estrofes são 2 quartetos, ou seja, tenho 4 linhas para cada estrofe. 2 quartetos e depois são seguidas de 2 tercetos. Então, como é que ficaria a estrutura do soneto, Vini? 2 quartetos mais 2 tercetos. Qual é a ideia do soneto? Apresenta-se primeiro uma tese nos 2 primeiros quartetos, depois o desenvolvimento no primeiro terceto e, por fim, a resolução deste problema, desta tese, né? No último terceto. Olha, perceba como ocorre um caminho lógico de desenvolvimento dentro do próprio soneto. E aí esse soneto tem algumas características peculiares, como os versos decassílabos, ou seja, cada linha tem 10 sílabas poéticas. Lembrando que a sílaba poética não conta a última sílaba da frase, do verso. Perceba? Daqui a pouco a gente vai analisar também, eu vou trazer um poema para a gente poder analisar esses pormenores. E as rimas, essa característica. Então, portanto, é bem comum numa banca cair uma pergunta técnica que pode derrubar um aluno desta forma. Podemos observar que Gregório de Matos traz em sua poética elementos do classicismo e tem forte influência petrarquiana. Sim, como é que seria como é que a gente poderia observar esta resposta e trazer o primeiro elemento que identificaria esta resposta seria o soneto, que é um elemento petrarquiano, né, que ele desenvolveu e posteriormente Camões difundiu pelo mundo todo. E é um soneto com rimas interpoladas, como eu acabei de explicar, o quarteto não está lá. Primeira rima, A, B, B, A. Ou seja, pegando a primeira estrofe, o primeiro quarteto, temos a primeira linha rimando com a última e as duas do meio rimando entre elas. Então nós temos aqui rimas interpoladas e rimas intercaladas, que são A, B, C, A, B, C. Bom, vou trazer daqui a pouquinho o poema, não saia daí, tá certo? Daqui a pouquinho a gente vai analisar um poema e de forma pormenorizada para que a gente consiga entender todos esses elementos. Mas por hora tome nota.
Bom, falando um pouco da temática gregoriana, né? Agora a gente começa a entrar no seu fazer poético. Gregório de Matos, Guerra, Boca do Inferno, olha o apelido que deram pro rapaz. Justamente porque ele não poupava ninguém. Fazia a crítica torta e à direito por todas as camadas da sociedade. Ele não criticava somente pessoas ricas, não. Criticava tanto pessoas da elite como pessoas do povo. Então, ele não poupava ninguém. Gregório de Matos realmente era uma boca ácida. Já leremos alguns poemas com cada temática, né? Então tá. A poesia dele é dividida em 3 partes. A satírica, quando ele debocha, utiliza a poesia para falar da realidade cotidiana e de certa forma debochar, satirizar, tirar onda daquelas personagens, claro, criticando os valores daquela sociedade, criticando os valores, criticando os conceitos de moralidade daquela sociedade hipócrita, tá certo? Depois nós temos a poesia lírica, dividida em romântica e erótica e irônica, porque ele, olha lá, hein, perceba, Gregório de Matos também fazia poesia erótica. Vou trazer alguns exemplos ali que você vai, de certa forma, poder observar com mais clareza. E a poesia sacra, poesia religiosa, também que é o nosso poema de análise. O nosso escopo vai ser baseado na poesia sacra. Bom, essas 3 vertentes, essas 3 temáticas carregam em si alguns elementos peculiares. E agora eu começo a nossa leitura. Bom, primeiro eu começo com uma poesia satírica, A Cidade da Bahia. Aliás, este poema virou música de Caetano Veloso, do álbum... Bom, não vou me lembrar do álbum, mas é Triste Bahia, ó conde semelhante. Bicho é o álbum do Caetano Veloso. Bom, deixa eu ver aqui rapidinho. 43, a minha página, 43. Maravilha! Opa, Cidade da Bahia, só um momento. Isso, tô perdido. Bom, lá, respira. Retomando. A Cidade da Bahia, portanto, é um poema do Gregório de Matos que, inclusive, foi regravado aí, tem uma versão musical de Caetano Veloso, consta naquele álbum Bicho. Vou ler. Preste atenção. Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Acabou. Acabou, professor. Eu tô falando demais aqui. Gabarita gel, galera. Tô aqui. Demorou, tamo juntão. Isso aí. Aí, legal. Aí eu volto volto relendo o poema, né? Isso aí. É legal falar do bicho, do Caetano? Tem algum problema aqui? Não, um pouco. É melhor que dar uma intertextualizada, né? Tal. Salve. Aí, isso aí, professor Rodrigo. Gabarita gel, galera. Vamos lá. Isso aí. Focando aqui, ó. E eu retomo, então, falando do bicho, desse poema, da leitura desse poema e tal. Demorou, manda pau, cara. Fica à vontade. Beleza? É nóis. Bora lá. Fica aí, mano. Só. Faremos agora a leitura de um poema satírico do Gregório de Matos, A Cidade da Bahia, que na verdade esse poema foi gravado por Caetano Veloso e consta no álbum Bicho, tá certo? Triste Bahia, ó quão dessemelhante estás e estou do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado. Rica te vi eu já, tu a mim abundante. A ti trocou-te a máquina mercante, que em tua larga barra tem entrado. A mim foi me trocando e tem trocado. Tanto negócio e tanto negociante. Deste em dar tanto açúcar excelente pelas drogas inúteis que a melhuda simples aceitas do sagaz brinchote. Oh, se quisera Deus que, de repente, um dia amanheceras tão sisuda que fora de algodão o teu capote. Bom, vamos entender uma coisa. Já temos a primeira figura de linguagem aqui neste poema.
quando ele fala triste Bahia, ó Bahia, te vejo triste, ou seja, está personificando. Temos a figura de linguagem da personificação, ou prosopopeia, a primeira figura de linguagem que a gente consegue observar de maneira bem clara, já que ele dá características humanas para o estado, para a cidade da Bahia. Tudo bem? Mais uma ideia, se você perceber na primeira estrofe aqui, você percebeu atentamente, ou está com o poema aí tirando nota? Triste Bahia, ao quão semelhante estás, estou do nosso antigo estado, pobre te vejo a ti, tu a mim empenhado, rica te vi eu já, tu a mim abundante. Olha, mais uma figura de linguagem. Nesse caso, a antítese. A antítese é, de certa forma, o oposto quando a gente tem a palavra, a oposição de palavras no texto, numa mesma oração, diferente do paradoxo. O paradoxo é a ideia que estabelece uma relação de contrariedade, tudo bem? Depois eu pego mais um exemplo para a gente entender melhor. Se você entender e reler esse poema, você vai perceber que ele faz uma crítica à situação atual daquela cidade, que já foi que outrora era tão rica e abundante e agora está em frangalhos, está de certa forma sendo explorada por gringos, né? Brichotes são estrangeiros, sagaz brichote, ou seja, aquele esperto estrangeiro, aquele gringo esperto que está aqui fazendo negócio, transformando a Bahia num balcão de comércio, na verdade, um comércio desigual, porque na verdade a Bahia está dando tudo, dando seu açúcar, que naquele tempo, vale dizer, contexto histórico, né? Era o ciclo era o auge da comercialização do açúcar no Brasil, e então o açúcar era como se fosse ouro, era mais caro que ouro, tá certo? E ela trocava a Bahia, de certa forma, a personificação da Bahia, trocava esta mercadoria, né, o açúcar, por drogas inúteis, né, tipo como por quinquilharias. Bom, a gente tem aqui a composição desse verso petrarquiano, um soneto, 2 quartetos e 2 tercetos, onde a gente tem as rimas interpoladas, A, B, B, A, e também temos essa ideia, nos tercetos a gente tem as rimas intercaladas. Então, esse foi o primeiro poema que nós lemos aqui, no meu livro do Machado de Moisés, sobre a temática da poesia satírica de Gregório de Matos. Tudo bem? Bom, vou destacar um pouquinho aqui as figuras de linguagem até a gente retomar aqui, porque eu vou ler um poema de cada temática. Acabei de falar para você da personificação, certo? Temos a personificação, que na verdade é atribuir características humanas a seres que não são humanos. Vou dar um exemplo básico aqui, ó. Por exemplo, eu cheguei aqui agora, o meu carro morreu. Tá velhinho o meu carro, ele morreu. Na verdade, meu carro não morre. Então eu estou dando uma característica humana a algo que não é humano. Então eu estou usando de personificação para transmitir essa informação. Tudo bem? A metáfora aqui é como se fosse um jogo de comparação sem um elemento comparativo. Ele utiliza bastante a metáfora, como a gente vai ler num poema ali mais adiante. Aquela menina é uma flor de pessoa. Ora, nessa ideia de que a menina é uma flor. Então eu comparo o signo A ao signo B. Flor, menina, estou criando um novo signo a partir desses dois elementos. A hipérbole marcada pelo exagero. Ele chorou rios de lágrimas por aquela menina. Ora, ninguém chora rios de lágrimas. Portanto, hipérbole é a marca do exagero. Tome nota. Paradoxo, isso que eu acabei de dizer. O paradoxo e a antítese estão bem próximos. Por quê? Porque os dois estabelecem uma relação de contrariedade, de oposição. Oposição que é a marca, uma característica como manda o figurino barroco. Tudo bem? Então, mas virem, qual a diferença, portanto, entre paradoxo e antítese? Simples. A antítese é a oposição das palavras. Noite, dia, rico, pobre, escuro, claro, céu, inferno. Perceba? Já o paradoxo é estabelecido através das ideias. Ora, vou pegar uma frase bem conhecida do autor, não sei se é do Chico Xavier, mas consta aí na maioria das referências como do Chico Xavier. Existia um homem tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Perceba que, ora, pobre, o contrário de pobre é rico, mas não foi rico que eu utilizei dinheiro. Rico e pobre são ideias contrárias, e quando eu tenho ideias contrárias, eu tenho a relação paradoxal. Tudo bem, galera, por enquanto? Aqui eu deixei
bem frisado, anadiplose. Anadiplose, galera, esta é a figura de linguagem bastante utilizada no poema gregoriano. E a gente vai analisar, que é o poema que a gente vai utilizar para analisar. O que é anadiplose, Vini? É a utilização da última palavra de um verso, começando o verso seguinte. Então é como se fosse uma espiral de palavras. A última palavra do verso, começando o verso seguinte. A última palavra do verso, começando o verso seguinte. Então começa uma espécie de espiral, certo? Daqui a pouco vamos ver isso com mais clareza. Inversão é quando ocorre, né? Hipérbato, ocorre quando você utiliza a inversão sintática da oração. Também ocorre bastante em Gregório de Matos. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui para vocês. Ela é uma flor de menina. Uma flor de menina ela é. Perceba que eu estou invertendo a ordem. Não está sujeito o verbo e complemento, né? Ela é uma flor de menina. Uma flor de menina, ela é. Olha lá, então já estou no complemento, sujeito e verbo. Perceba, a inversão sintática da oração a gente chama de inversão e é bastante utilizada nessa poética. Tudo bem? Vou ler mais uma poesia lírica agora, de uma temática lírica do Gregório de Matos. Pegar uma bem mais hot, pegar uma erótica aqui pra gente poder analisar. Só um momento aqui, por favor, vamos ver. Erótica, certo, aqui já tá na minha antologia aqui. Isso. Bom, perceba aí. É mais um soneto, tá? Necessidades forçosas da natureza humana, este é o nome do poema. Bom, começar, tome nota. Descarto-me da tonga. Perdão, retomando, ó, vou parando. Daqui a pouco você edita, professor, corta isso. Leremos um poema com uma temática lírica, erótica, irônica, tudo bem? Intitulado Necessidades Forçosas da Natureza Humana. É um soneto. Descarto-me da tronga que me chupa, corro por um conchego todo o mapa, o ar da feia me arrebata a capa, o gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa, a via que o desuso às vezes tapa. Topo-a, topando-a, todo o bolo rapa, que as cartas lhe dão sempre com chalupa. Que hei de fazer se sou de boa cepa, e na hora de ver repleta a tripa, darei por quem movase toda a Europa. Amigo, quem se alimpa da carepa, ou sofre de muchacha que o dissipa, ou faz da sua mão sua cachopa. Quem não entendeu o poema, leia uma vez só. Aqui a gente tem algumas palavras-chave que vale a pena dizer aqui. Descarto-me da tronga que me chupa. Tronga é uma meretriz, uma prostituta. Corro por um conchego, todo o mapa. O ar da feia me arrebata a capa. O gadanho é a garra de uma ave de rapina, é a unha, né? Olha lá. O gadanho da limpa até a garupa. Busco uma freira que me desentupa. A via que o desuso às vezes tapa. Que via será essa, hein? Que o desuso tapa? Ele está sendo erótico aqui, ele está utilizando um elemento de erotização. Tudo bem? Que as cartas lhe dão sempre com chalupa. Chalupa é um jogo, é tipo um truco, com as 3 cartas de maior valor: a espadilha, a manilha e o basto. Que hei de fazer se sou de boa cepa, e na hora de ver repleta a tripa, darei por quem movase toda a Europa. Amigo, quem se alimpa da carepa, galera, é tipo melhorar a posição, sair da miséria, é tipo tirar o pé da lama, tá? Quem se alimpa da carepa, ou sofre uma muchacha que o dissipa, muchacha é uma mulher, ou faz da sua mão sua cachopa. Cachopa também é uma rapariga, uma moça, então assim. Olha o que ele está dizendo. Quem tira o pé da lama, ou sofre uma muchacha que o dissipa, ou faz de sua mão uma cachopa. Faz da sua mão
Então, assim, ele tá fazendo alusão ao ato de se masturbar. Perceba como, olha lá, pelo século XVII, 1600 e alguma coisa, o poeta já, falando esses ultrajes para aquela sociedade moralista, religiosa, etc, etc. Por isso ele é o Boca do Inferno, tudo bem? Tem mais alguma coisa aqui pra gente falar bem importante? Vou ler um poema sacro, ou seja, um poema religioso, tá? Antes da gente fazer a nossa análise final, portanto fica aí, fique ligado. Deixa eu pegar aqui. Diz Nosso Senhor, 36, Março Moisés, certo? A Jesus Cristo Nosso Senhor, é o nome do poema. Também um soneto. Então, lembre-se sempre disso. Se você observar em um exame essa relação entre Petrarca, Camões e Gregório, lembre-se que a chave para estabelecer essa relação é o próprio soneto. Este soneto decassílabo, composto de 10 sílabas, com rimas interpoladas, ou seja, as duas rimas rimando a primeira e a última linha, e rimas intercaladas, no caso dos terceiros. Já eu vou fazer uma análise pormenorizada deste poema, de um poema que, de certa forma, vai elucidar essas questões para você, tudo bem? Por ora, leremos a Jesus Cristo Nosso Senhor, um poema de temática sacra, tudo bem? Vamos lá. Pequei, Senhor, mas não sei por que hei pecado. Da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu como afirmais na sacra história. Eu sou o Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Bom, esse poema é... Acabou, professor? Te juro, eu vou parar de falar, tô falando muito aqui e vai gravando. Aí a galera Isso só... aí, ó, beleza, show de bola. Salve. Tá, vou ler esse daqui, depois a gente apaga e faz a... Tranquilo, Faz. arruma o microfone. Isso. Tá dentro, ó. Veja aí, professor. Ele virou. Ah, tá aqui, ó. Isso. Tá, beleza. Será que arrebentou seu áudio lá? O quê? Não, até aí ficou beleza. Tá. Galera, tem uma pessoa assistindo aqui, Isso, ó. ó. Tem fiel. Isso aí. Vivi, show. Tem meu professor, o Dri aqui, ó, cara. Aí, Isso ó. aí, tem galera aí, show de bola. Show. E aí? Bom, vamos lá? Isso. Aí, ó. Gravando de novo, né? Show, ó. Tá gravando de novo, manda ver. Salve, galera. Beleza. Isso. Terceira etapa aqui antes da nossa análise. Beleza, final, aí tá? você me chama aí. Isso, vamos lá. Então, leremos um poema de temática sacra, ou seja, um poema religioso de Gregório de Matos. É marcado pelo arrependimento, a busca pelo perdão, tá certo? Então, vamos entender esse elemento. Caso você não tenha nome, claro, todo mundo sabe que Gregório de Matos pertence ao barroco brasileiro, mas caso não conste lá, esse poema é do Gregório, como é que você poderia observar e identificar como um poema barroco? Ora, buscando as características, a temática religiosa, o jogo de oposições através do paradoxo e da antítese, tá certo? O cultismo e o conceptismo, essas relações de dualidade, de dicotomia, os dualismos. Tudo bem? Então, vamos ler agora o poema A Jesus Cristo Nosso Senhor. Pequei, Senhor, mas não porque em pecado. Já na primeira linha, você já consegue estabelecer que é um poema barroco. Pequei, tem um sujeito oculto, né? Tem um sujeito oculto ali. Eu pequei. Eu pequei, Senhor, se dirigindo a Deus, de certa forma, a Jesus Cristo, Deus. Eu pequei, Senhor, mas não porque em pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Se basta a vós irar tanto pecado, e abrandar-vos sobeja um só gemido,
que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou, Senhor, ovelha desgarrada, cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Vamos entender esse poema. Olha que maravilhosa essa construção. E aqui você tem um monte de elementos que a gente pode identificar aqui atrás. Perceba, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Já estabeleci, a temática religiosa, característica pontual do barroco, tá certo? Da vossa autoclemência me despido. Olha lá, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Ou seja, quanto mais eu peco, mais o Senhor me perdoa. A grandeza dos meus pecados é infinitamente menor do que a grandeza do vosso perdão. Já, realmente é essa relação que nós temos com Deus, com o divino. Olha lá, o pecador despido, né, de tratar com Deus, sendo honesto com Deus. Ele está falando, Deus, eu realmente me arrependi verdadeiramente. Se basta a vós irar tanto pecado e abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Ou seja, não importa o tamanho da minha culpa, o seu perdão é infinitamente maior. Olha lá, nesse primeiro momento, ele está apresentando, os dois primeiros quartetos, ele apresenta a sua tese, ele está desenvolvendo a sua tese, dizendo de que pecou e que Deus, em sua infinita grandeza, deve perdoá-lo. E agora ele vai convencer Deus. Lembra da ideia do conceptismo? A ideia de convencimento através de um raciocínio lógico? Olha lá, na terceira estrofe e na quarta estrofe, que são os tercetos, ele já começa a convencer Deus de que deve ser perdoado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história. Ora, aqui ele está fazendo uma referência à história, à parábola da ovelha perdida, né, que Jesus Cristo conta aos seus discípulos. Aquela historinha onde ele diz que um pastor, tendo 100 ovelhas e uma perdida, ele deixa as 99 e vai atrás dessa ovelha perdida e fica feliz da vida quando recupera esta ovelha perdida. Ele se coloca nesse papel de ovelha, ou seja, Senhor, eu sou a ovelha desgarrada, não deixa eu me perder. Olha lá, continua. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada, cobrai-a, tipo assim, vá resgatá-la. Cobrai-a e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, vem me buscar, Senhor. Não perca a sua glória, não perca a sua ovelha. Eu sou uma ovelha pertencente ao seu rebanho. É maravilhoso esse poema, não é verdade? Já aqui nós temos aqui algumas relações. Olha lá, a antítese principal estabelecida através de perdão e pecado, certo? Olha o cultismo, a linguagem trabalhada através do uso de figuras, né? Olha lá, perceba bem, perdão e pecado, mais palavras onde ele utiliza. Basta ouvir tanto pecado, abrandar-vos no seu gemido, que a culpa que vos tem ofendido, vos tem perdão lisonjeado. Ó, ofendido e lisonjeado. Ora, são duas ideias, são dois sentimentos bastante contrários, não é verdade? Olha lá. Ofendido e lisonjeado. Então, esse poema, se você percebeu, a Jesus Cristo, nosso Senhor, ele faz esse paralelo de apresentar-se como um pecador realmente arrependido, e nos dois últimos tercetos ele tenta convencer Deus de que é digno de perdão. É digno de perdão justamente através do seu real, do seu verdadeiro arrependimento. Tudo bem? Não saia daí, agora nós iremos fazer a leitura final, a leitura derradeira a análise de um poema que vai elucidar todas as questões. Vou trazer algumas questões técnicas. Tome nota, o poema é: a Nosso Senhor Jesus Cristo com atos de arrependido, suspiro de amor. É um poema religioso, tá certo? Não saia daí. Professor! Aí, salve galera aqui, ó, tudo bem vocês? Beleza, professor?
Isso. Bora lá, professor. Isso. As imagens são espelhadas, mas depois ele faz um arranjo aqui e fica tranquilo. Tá falando que a imagem tá espelhada porque fica o contrário. Ah, é verdade. Tá espelhado porque tá filmando da câmera Da minha câmera frontal, exato. Isso aí pra não ficar espelhado, A sua tá não, filmando da exato. câmera traseira. Não, perfeito. Não, mas é só pra... É que tá espelhado mesmo, eu entrei ao vivo no seu. Vai lá, e aí, como é que a gente faz aqui? Então vamos apagar e fazer esse poema? Vamos lá. Eu vou ter que desligar aqui, galera. Esse aqui é o professor. Salve, professor, galera. ó, geografia aqui. Como é que é o seu canal, professor? Baglini, professor Baglini, né? Vai pra cima que o cara é fera. Vai lá. Gabarita Gel. Tamo juntão, hein? Fechou? Valeu, pode dar um bloqueio aí. Isso.